No Brasil, a gente sabe o poder tem muitas faces. Mas o que acontece quando duas delas entram em rota de colisão? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse confronto, um embate tenso entre o Supremo Tribunal Federal e a Receita Federal. É um verdadeiro choque de gigantes, sabe? Que nos faz perguntar, afinal, quem fiscaliza quem? E quais são os limites de cada poder? E a pergunta que ficou no ar em Brasília foi exatamente esta: será que um ministro do STF sozinho, com uma canetada, pode simplesmente suspender uma investigação sobre outro ministro? Essa é uma questão que vai direto ao coração daquela ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar acima da lei. Vamos entender como é que a gente chegou nesse ponto. Tudo começou com uma única decisão, uma caneta que de repente parou o país. No dia 1º de agosto de 2019, uma assinatura foi o suficiente para interromper uma apuração enorme e, com isso, acender o pavio de uma crise institucional sem precedentes. E a ação foi assim, cirúrgica e, ao mesmo tempo, avassaladora. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão imediata de todos, eu digo todos os procedimentos de investigação da Receita que miravam 133 contribuintes. Uma canetada só, com efeito paralisante. E o impacto foi duplo. A decisão não só suspendeu a investigação inteira, como também ordenou o afastamento de 2 servidores da Receita. Justamente aqueles que atuaram diretamente no caso. Ou seja, a caneta do ministro não apenas paralisou o trabalho, mas também foi lá e atingiu os responsáveis por ele. Certo, a investigação foi paralisada. Mas o que exatamente a Receita Federal estava apurando? E talvez mais importante, quem eram as pessoas que estavam sob essa lupa a ponto de provocar uma reação tão fulminante do Supremo? O número-chave é este aqui, 133. Não era uma apuração isolada, focada em uma única pessoa, não. Era uma análise bem ampla, uma rede que envolvia mais de uma centena de alvos. E é justamente na composição dessa lista que a história ganha contornos assim bem dramáticos. E aqui está o ponto nevrálgico de tudo. Na lista dos 133 investigados estavam nomes de muito peso do judiciário. Entre eles, ninguém menos que o ministro do STF, Gilmar Mendes, e a advogada Roberta Rangel, que é a esposa do então presidente da corte, Dias Toffoli. A presença deles na lista, claro, mudou completamente o jogo. Bom, com nomes tão poderosos na mira, como é que o STF justificou uma medida tão drástica, né? Vamos dar uma olhada nos argumentos do ministro Alexandre de Moraes para a gente entender a lógica por trás dessa suspensão. A base legal para toda a decisão foi esse conceito aqui: desvio de finalidade. Basicamente, segundo o ministro, a Receita Federal não estaria agindo com base em critérios técnicos objetivos. A acusação era de que a investigação era, na verdade, uma forma indireta, sabe, meio ilegal, de mirar agentes públicos específicos. E nas palavras do próprio ministro Moraes, a justificativa fica ainda mais clara. Ele afirmou que não havia, e ele repete isso, qualquer indício de irregularidade que justificasse incluir aquelas autoridades na apuração. Isso reforça a tese de que a investigação tinha um alvo velado, um alvo ilegal. Mas é óbvio que a Receita Federal não ia assistir a tudo isso em silêncio, né? A reação dos auditores foi imediata, foi dura e veio na forma de uma nota bem contundente do sindicato da categoria, o Sindifisc. E a nota do Sindifisco é fortíssima. Eles classificam a decisão como arbitrária e acusam o ministro de criar um tribunal de exceção. O ponto central da crítica deles é este: a decisão estaria, na prática, criando uma classe de cidadãos intocáveis, blindados contra qualquer fiscalização da Receita. E aqui a gente tem o resumo perfeito do conflito. De um lado, o STF dizendo que estava protegendo a legalidade contra uma investigação com desvio de finalidade. E do outro, os auditores que enxergaram ali uma decisão arbitrária para criar uma casta de intocáveis. São duas narrativas completamente opostas e irreconciliáveis sobre o mesmíssimo fato. Mas para entender a ousadia dessa decisão, a gente precisa dar um passo atrás. Ela não surgiu do nada, sabe? Ela foi uma jogada dentro de um tabuleiro muito maior e que já era extremamente controverso. Um inquérito conduzido pelo próprio STF. A própria origem desse inquérito, que investigava ofensas à corte, já era alvo de um monte de críticas. Ele foi aberto pelo presidente do STF, de ofício, sem nenhum pedido do Ministério Público. O relator, o ministro Moraes, foi escolhido a dedo, sem o sorteio padrão que sempre acontece. E, para completar, a chefe do Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito, mas o pedido foi negado.
E é por causa de todos esses procedimentos que muitos juristas acenderam o sinal de alerta. Eles argumentam que esse inquérito fere um pilar da justiça, aquele que diz que quem acusa não pode ser o mesmo que julga. Ao abrir e conduzir a investigação, o STF estaria atuando como investigador, promotor e juiz, tudo ao mesmo tempo, e isso seria uma distorção do devido processo legal. O que nos traz de volta ao epicentro desse terremoto. A ação do STF foi um freio de arrumação necessário para conter um abuso da Receita? Ou foi o próprio Supremo que, talvez para se proteger, acabou atropelando as regras do jogo? A resposta para isso define não apenas o equilíbrio de poderes no Brasil, mas a própria essência daquela pergunta. Afinal de contas, quem vigia os vigias?